Amém? Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Gostaria que você colocasse de pé para a gente ler a palavra, dar uma acordada, dar uma centrada naquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Você pode acompanhar pelo telão também. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, muito obrigado pela essa manhã. Agradecemos, Senhor, pelo momento de louvor que o Senhor se fez presente. Agradecemos pela palavra que será ministrada, porque nós cremos que o Senhor é real e o Senhor fala aos nossos corações. Por isso, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha nos ensinar, venha nos colocar a verdade da sua palavra em nosso coração, que não seja o nosso raciocínio, que não seja a nossa lógica, que não seja a nossa vontade a falar e a mudar as nossas vidas, mas sim o seu querer, que seja a sua vontade, que seja os seus desejos, a sua maneira de pensar, que venha adentrar ao nosso coração e mudar as nossas vidas, para que possamos ser transformados pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua paz. É isso que eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Essa palavra tocou muito o meu coração. Olhando um pouco do que a palavra de Deus anuncia, aquilo que Deus mostra, que Ele fez no povo do Egito, aquilo que Deus fez com Davi, aquilo que Deus fez com Moisés, aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, lá na igreja de Ashburn, um avivamento, Deus trazendo poder, trazendo cura, trazendo louvor, quantas horas de louvor e adoração, quantas horas de pessoas sendo ministradas, de pessoas sendo convertidas, quantas horas do poder e o mover de Deus acontecendo na vida de pessoas. E olhando sobre esses fatos, a gente pega uma carta onde João, é o discípulo que as pessoas conheciam como o discípulo que Jesus amava, que Jesus estava sempre junto, que estava sempre ao lado dele. João escreve uma carta para uma igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito próspera. A palavra de Deus diz que provavelmente Paulo foi até aquela igreja, anunciou a palavra, anunciou a graça, anunciou que o Senhor era a salvação, que o Senhor era a transformação, que Paulo pregou aquilo que ele anuncia nas cartas dele. Paulo chegou naquele lugar, as pessoas se aproximaram de Deus, foram convertidas à palavra de Deus, e a palavra de Deus anunciou e transformou a vida deles, eles foram verdadeiramente tocados por Deus. Mas a palavra fala que Paulo teve que ir pregar para as outras igrejas, e aquela igreja continuou a crescer, aquela igreja continuou a prosperar, mas num certo momento, aquela igreja se deparou com essa situação em que João escreve uma carta para aquela igreja. Eu não sei se você entendeu muito bem o que aquela carta está dizendo, mas é uma carta de repreensão. É uma carta de acorda, ó igreja.
agita, ó igreja. E eu, Yohanan, quando eu penso em avivamento, a primeira coisa que vem no meu coração não é as pessoas que irão se converter lá fora, mas é as pessoas que serão avivadas dentro da igreja. A palavra de Deus define a mim e a você que nós estamos mortos por causa dos nossos pecados. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós voltamos a viver em Cristo Jesus e Jesus em nós. Porque Ele vem fazer a morada dentro de nós quando aceitamos a Sua palavra. E o avivamento é para essas pessoas que já foram recebidas com a palavra da salvação em Cristo Jesus. Você não consegue reanimar uma pessoa que está morta. O avivamento não chega para uma pessoa lá fora que não conhece ao Senhor Jesus Cristo. O avivamento começa quando pessoas que conhecem a palavra de Deus se comprometem a viver verdadeiramente o Evangelho. A igreja lá naquela faculdade não é nova. As pessoas não são novas. Eu e você aceitamos a Jesus não foi ontem. Não foi semana passada. Não foi mês passado. As pesquisas mostram que a igreja tem crescido no Brasil, junto com a violência, junto com os roubos, junto com tudo aquilo que acontece ao meu e ao seu redor. A igreja tem crescido. E aí a gente vê algumas coisas acontecendo, mas esse é o cristão que representa a igreja? João escreve uma carta para uma igreja muito próspera. E João escreve uma carta para uma igreja que estava ali, conforme João anuncia, não era nem frio e nem quente. Ela estava morna na sua vida com o Senhor Jesus. O que é ser morno? O que é ser quente? O que é ser frio? A palavra ali define que aqueles que são frios são aqueles que não conhecem ao Jesus Cristo. E aqueles que são quentes são aquelas pessoas que são zelosas em fazer, em dedicar a sua vida ao Senhor. Então a palavra de Deus anuncia em Apocalipse que havia uma igreja que conhecia a Deus, mas não era zeloso na palavra dele, que não confiava a sua vida ao Senhor. Ele conhecia e dizia que seguia o Senhor. Eu sou cristão, eu creio em Jesus, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Mas eram pessoas que levantavam de manhã e não tinham suas vidas na dependência do poder de Deus. Pessoas que iam para o seu trabalho e não precisavam que Deus estivesse com eles, porque estava tudo dando certo no trabalho. Eram pessoas que tinham seus relacionamentos com a sua esposa, e eles não estavam em atrito, ou estavam em atrito, mas eles estavam suficientemente bem com a situação que eles estavam. A palavra de Deus anuncia que Laodiceia, diferente de muitas outras igrejas, elas não estavam sendo perseguidos por causa de anunciar a palavra de Deus. Enquanto igrejas vizinhas era proibida a pregação da palavra, Laodiceia não, era uma igreja onde nós poderíamos pregar, nós poderíamos anunciar, nós poderíamos falar da cura, da transformação, que o Senhor era a salvação. Mas aquele povo estava descansando, porque estava confortável o modo de vida deles. A palavra lá em Moisés anuncia que Deus queria falar com toda Israel. E Israel, com medo de se achegar a Deus, enviava um homem para falar com Deus, para trazer o recado a ele. Aquele povo estava tranquilo, porque nada estava acontecendo de diferente. A vida dele estava tranquilo, ele pagava as contas, ele pagava as dívidas dele, ele cuidava da família dele, o filho dele estava bem na escola, o filho dele estava tranquilo, lá onde ele precisava. A palavra anuncia que Laodiceia era um lugar onde tinha os melhores médicos. Tinha uma clínica de médica muito boa.
Então, se ele tinha um problema de saúde, era só ir lá. Ele estava com um problema de pele, ele ia lá para as águas quentes que tinham em Laodiceia. Ele estava com um problema de saúde, não, eu vou lá nas águas termais, junto com os melhores médicos da minha época. E dinheiro não é problema, eu vou para o spa tranquilo, pago lá e ó, fico boa, renovado. Uma igreja que estava dormindo. João escreve uma carta e fala para eles: melhor que vocês fossem frios ou quentes do que estarem da maneira que vocês estão vivendo. Dizendo que conhecem a Cristo, mas não vivem a Cristo. Dizendo que é fiel, dizendo que é justo, dizendo que faz a justiça nessa terra. Mas quando olha os frutos daquilo que ele está fazendo, você olha, não é justo, não é fiel, é cristão? Será mesmo? João escreve uma carta para uma igreja, trazendo o avivamento a uma igreja que estava morrendo, uma igreja na qual eles não precisavam mais de Jesus, uma igreja que não precisava mais de Deus, porque estava tudo dando certo na vida deles. E aí eu me lembro uma música do Rodolfo que ele diz: recebi uma dica de um amigo, de um caminho que eu tinha que seguir, mas ele era cego, e logo ele caiu e tropeçou. Uma igreja que seguia um caminho, que dizia que era certo, mas aquele que dizia era cego. Seguimos um cristianismo que parece que não funciona. Dizemos que servimos ao Senhor, mas na primeira oportunidade aquilo que fazemos é o oposto. Dizemos que somos filhos de Deus, mas os atos que representam aquilo que somos, dizem que nós somos de quem? Qual foi a última vez que alguém olhou para você e falou, você tem alguma coisa de diferente? Qual foi a última vez que a pessoa olhou para você e falou assim, mas por que você está fazendo isso por mim? O que você está querendo em troca? João escreve uma carta para uma igreja, dizendo que eles precisavam ser avivados pela palavra de Deus, para que eles pudessem sair, serem transformados e terem uma vida verdadeiramente de servir ao Senhor. A palavra de Deus anuncia aquela igreja, anuncia aquele povo, que eles eram homens que se importavam com as suas vestimentas, que eram homens que se importavam com os seus status, eram homens que se importavam com o que as pessoas iriam pensar deles, e a palavra de Deus diz ali, que João olha para ele como pessoas sem vigor, como pessoas que vendiam seus valores, como pessoas que tinham a sua visão afetada e não viam a palavra de Deus. Graças a Deus, José foi lá para cima. Ontem a gente estava almoçando, jantando no restaurante. E Yosef olhou para mim e falou assim, Yohanan, por que parece que os muçulmanos são muito mais firmes na fé deles do que os cristãos? Por que parece que eles são muito mais devotos? Eles acreditam de verdade que aquilo é verdade e vivem até o fim. E aí eu, Yohanan, olho para essa situação, Yosef está ali, 14, 15 anos, adolescência, todo mundo já passou adolescência, a gente duvida até que a gente é gente, a gente questiona tudo que existe, só que eu preciso dar uma resposta. E a minha resposta para ele é, eles são mesmo.
Todo dia, bate o horário lá, todos eles se viram para Meca, se abaixam e oram. Eu levanto de manhã com o meu despertador um pouquinho mais atrasado que o normal. Nem lembro quem Deus é. Eu lembro que se eu não correr, o chefe vai brigar. Quando chega no outro horário, no fim da tarde, naquele desespero da corrida do dia, todo mundo com compromisso marcado, porque eles são gente igual a gente. Chegou no horário, pá, vira, direção a Meca. Eu já ia me perder na direção para a Meca, porque eu não sei onde é norte, sul, leste, oeste, me perder aí já era. Mas eles viram certinho, não importa onde esteja, bota o tapetinho deles, pá, ora. Toda vez, uma vez ao ano, eles vão para a Meca. Já não ia conseguir para a Meca também, porque, né? Não tem. E não come aquilo, e não faz aquilo, e faz aquilo, não faz aquilo. E eu olhei para ele e falei, Yosef, eles são muito mais devotos mesmo. Porque eles são obrigados a fazer aquilo, porque eles têm vontade de fazer aquilo, não sei, Yosef. Aí eu, mas Yosef, e você? O quão devoto você é a Cristo? Porque, mas eu conheço o Khabib, eu conheço o outro lá que faz aquilo, e faz não sei o que lá, e muito devoto. E eu de novo, Yosef, para de olhar para o exemplo de lá, olha para você no espelho, o quão você é devoto ao cristianismo, o quanto você é devoto a esse Jesus que você anuncia. E aí, Yosef, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Eles lêem todo dia. Yosef, qual foi a última vez que você verdadeiramente colocou o seu coração diante de Deus? Yosef, para de olhar o exemplo lá e olha o espelho aqui. Qual foi a última vez que você se questionou sobre aquilo que você acredita em Jesus, para que você possa crescer o seu relacionamento com Jesus? Ou você tem feito como o povo no deserto, enviando eu e o Hanã, o pai, a mãe, para falar por você, por Deus? A vontade de Deus é que todos nós, eu e você, vamos à presença dEle, para que Ele possa falar conosco, e mudar a minha, a sua vida. Mas quantas vezes eu e você temos enviado alguém para falar por nós, porque nós não queremos dispor o nosso tempo para falar com Ele? E resolvi a conversa com ele? Não. A gente está conversando ainda, está desenvolvendo o pensamento, porque eu estou falando para ele, Yosef, você é responsável por desenvolver a sua fé. Você é responsável por pegar o seu dia e você ir na presença de Deus e declarar, esse dia é do Senhor. Não é o domingo que pertence a Deus, é todos os dias da semana. É tudo que você possui, é todos os bens que você tem, é o ar que você respira, aquilo que você possui, aquilo que você não possui, aquilo que você tem e deixa de ter, tudo pertence ao nosso Deus. Mas eu não posso pegar você e levar você a estar na presença de Deus. Eu olhei para ele e falei, Yosef, eu sei aquilo que eu acredito, mas eu não consigo impor aquilo que eu acredito para você. Você precisa se relacionar com Ele e ter uma vida. E a palavra anuncia que essa igreja era de homens, mulheres, pessoas que acreditavam em Deus, que seguiam as palavras da verdade, mas eles não representavam a Cristo Jesus em suas vidas. E talvez essa igreja não exista mais, nós não temos pessoas, eu e você não conhecemos pessoas como esses homens, que não são devotos, que homens que não seguem a palavra de Deus, pessoas que se dizem cristãos, mas são mais enganadores do que os outros, pessoas que roubam, mesmo dizendo, não, o Senhor é quem guarda a minha vida. Essa igreja não existe nos nossos tempos, Glória a Deus, aleluia. Essa igreja aqui morreu no passado,
Esses homens aqui servem só de exemplo para mim, para você ver aquilo que nós não somos, né? A gente olha para os políticos e fala, eu sou cristão. Ele só é cristão na época da votação. Mas talvez eu e você também sejamos só cristãos no domingo. A gente só é cristão quando a gente está com uma doença que o médico não pode curar. A gente só é cristão quando a gente não conseguiu resolver uma dificuldade na nossa vida. Mas Deus, a palavra anuncia que Cristo não é para essas situações. Cristo não é sobre isso. Cristo é sobre o seu propósito de vida. Cristo é sobre o seu estilo de vida. Cristo é sobre a sua maneira de viver. Cristo é sobre a forma em que você anda no seu dia a dia. E o Yosef também perguntou, Yosef, por que a gente tem que dizimar? Onde está o dízimo na Bíblia? Cadê o negócio sobre a palavra de Deus? E eu falei, meu pai falou que o dízimo é uma lei. Aí fui lá, mas Yosef, por que existe a lei? A lei é a obrigação, porque nós não fazemos aquilo que é certo. A filosofia ali, ele diz que a lei foi criada porque eu e você não conseguimos colocar todos no mesmo pé de igualdade. Quando você está com o carro ali no sinaleiro e você tem uma pessoa que você conhece do seu lado ali no outro carro e ele te pede a vez, beleza, você deixa passar porque você conhece. Mas aquele que dá uma cruzadinha na sua frente, você já, meu carro é maior, já bota mais perto assim. Aí ele coloca um pouquinho mais para frente, aí você dá aquela curva e bota na frente dele. Mas se fosse uma pessoa que você conhece, pode passar, fica à vontade. Deus seja contigo. Aleluia. Passa o motoqueiro na esquerda, filisteu. A lei é para que eu e você possamos agir com todas as pessoas em modo de igualdade. Por quê? Porque verdadeiramente nós não nos importamos com todos. Então se cria ali a educação, dê a vez, dê o seu lugar, dê ali para os mais idosos, e como a gente está cansado e olha para o idoso, a gente finge que está dormindo, a lei diz, dá o seu lugar para esse idoso que você não conhece. Aí você levanta ali triste. Mas se fosse aquela menininha que você tinha interesse, já, hoje, pode sentar, fica à vontade. Porque ali tem um interesse. A lei é para que eu e você façamos todas as coisas, para todas as pessoas em igualdade, independente se nós amamos ela ou não. E aí eu falei, ele perguntou do dízimo, eu falei, por que o dízimo, Yosef? Eu falei, o dízimo, qual é o princípio do dízimo? É dar 10%, se fosse uma lei obrigando, se você dá 11, você vai para o inferno. Se você dá 9, vai para o inferno também. Qual é o princípio do dízimo? Meu pai falou aqui, generosidade. Mas como assim generosidade? Eu falei, Yosef, considere o seu próximo superior a si. E quando você considera o próximo superior a si, você é generoso? Como é você ser generoso a essa pessoa? Amigo secreto nas nossas casas. Limite de R$40. E aí você tira aquele seu primo distante que você não conhece, que só se vê no Natal. E aí o limite é 40. Para que mais de 40? Mas aí no outro ano, de novo, R$40. E aí você tira a sua mãe. Eu e o Hanan não compro uma blusinha de R$40 para minha mãe. Vou lá nas melhores lojas, passo na Zara, passo nas que eu não consigo pagar, olho em todas aquelas lojas bonitas e eu olho um presente generoso, porque ela faz tanto por mim. Para aqueles que eu amo é fácil, mas ser generoso para aqueles que eu não amo, aí dói.
A palavra e o princípio do dízimo é ser generoso a todas as pessoas. Porque nós não somos generosos, então se criou uma lei falando, dá o dízimo para a igreja, porque a igreja vai pegar todas as rendas e fazer uma distribuição para os necessitados, que é aqueles que você não quer ter um encontro, aqueles que você não quer chegar e se aproximar e estar próximos, mas você quer manter o mínimo de civilidade. Se todos nós fôssemos generosos, não haveria obrigação alguma do dízimo. Mas porque eu e você não somos generosos naquilo que nós fazemos, nós não amamos ao próximo como a nós mesmos, então sim há uma lei e não vivemos na graça. Mas para aqueles que vivem generosamente, não querendo ser obrigados por aquilo que devemos ou não fazer, aqueles que ofertam, não por obrigação, aqueles que dão, não por lei, não por obrigação, mas dão de seu coração livre. A oferta da viúva, ninguém lá festejando, ninguém olhando, ninguém se obrigando a nada, ela no coração dela deposita a moedinha, Jesus olha, verdadeiramente, uma verdadeira israelita, uma mulher que dá generosamente ao Senhor, uma oferta que se achega ao Senhor, verdadeiramente. Era comum na época, você ia dar uma oferta grande, você comprava ali, contratava uma carruagem de gente tocando sofá, gritando, olha a oferta grande! Aí todo mundo olhava, nossa, quanto ouro! Aquela mulher quietinha, foi lá, tacou a moeda, nem fez barulho, porque faz aquele barulho de moeda caindo no ouro, batendo e não sei o que, lata e couro e cobre, e a mulherzinha com as moedinhas, verdadeiramente, uma oferta de generosidade. Uma igreja que acreditava, cria na palavra de Deus, mas em seu coração era uma vida sobre a lei. Não eram homens que queriam estar próximos de Deus, eram homens que estavam vivendo aquilo que era comum. Era uma igreja que todo mundo dizia que era cristão, mas na hora de ser cristão não eram. Na hora de depender de Cristo, eles não dependiam de Cristo. Uma igreja na qual não precisava de Jesus. E quantas vezes nós podemos ver em nossos séculos, em nossas vidas, no Brasil, no mundo, pessoas que são cristãos, mas não precisam de Jesus. Pessoas que se dizem fervorosas, mas quando você olha a vida daquelas pessoas, você fala, misericórdia. João escreve uma carta para uma igreja que estava acostumada com a sua vida e não queria mudar aquilo que eles tinham. Uma igreja acomodada, uma igreja que não vivia perseguição, uma igreja que era próspera, uma igreja que era rica, uma igreja onde tinha os melhores tecidos dos caminhos, era uma rota comercial de toda a Ásia superior para descer para a Europa, era uma cidade extremamente importante, eles eram homens importantes, e eles não precisavam de Cristo, porque eles tinham tudo. Então, João escreve ali, no verso 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, mas não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu.
Tudo aquilo que aqueles homens consideravam como importante, João olha para aquilo. João não estava lá na igreja, João não estava lá na Laodiceia. Deus revelou no coração de João aquilo que ele deveria escrever para Laodiceia e falou: você acha que aquilo que você faz é importante? Você acha que aquilo que você está fazendo é o que te traz a sua salvação? Você acha que dizer ser cristão é ser filho de Deus? Mas eu estou dizendo que você é o mais pobre dos homens, que aquilo que você considera importante é a pior pobreza que você tem. As suas roupas não existem, aquilo que você considera a sua segurança não existe. Aquilo que você considera como verdade é a mentira que você está vivendo. João escreve àquela igreja com uma palavra de avivamento na vida dele, dizendo: vocês precisam verdadeiramente entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus. Não existe carteirinha da igreja presbiteriana renovada que vai fazer você entrar no céu. Não há nada que você possa fazer nessa terra que vai dar a salvação a você, a não ser aceitar a obra que Jesus fez na sua vida e mudar a sua história, mudar a sua vida, seguir verdadeiramente a Cristo. No verso 20, a palavra ali anuncia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei ele comigo. A palavra de Deus anuncia a João que João, sabendo toda a situação daquela igreja, sabia que era uma igreja fervorosa, de homens que tinham seguido ao Senhor Jesus, de homens que ouviam a palavra através de Paulo, que eles haviam recebido ali o milagre, o poder, a graça do Senhor Jesus. João escreve para aquela carta: eu sei como vocês estão, mas mesmo sabendo como vocês estão, Jesus está à porta batendo na sua vida. Jesus, mesmo sabendo tudo aquilo que você fez, sabendo de tudo aquilo que o nosso coração move a nossa vida, quantas vezes nós levantamos no dia a dia e só lembramos de Deus quando dá algo ruim? E eu não estou falando que você tem que acordar 4 horas da manhã e orar 2 horas por dia, não. Não estou falando que você tem que jejuar o dia inteiro, também não. Mas é você ter a certeza que o seu dia pertence a Ele. Eu não estou falando que você tem que andar na sua vida cantando louvores ao Senhor todos os dias. Não estou falando que você tem que estar lá no meio do seu emprego, cantando e gritando e cantando música e orando ao Senhor em línguas, que todo mundo olha para você, parece louco, desvarado e não sei o quê. Não! Mas é verdadeiramente você, no seu coração, saber a quem o seu dia pertence. É saber a quem você representa nessa terra. A palavra ali anuncia para aquela igreja que estava perdida no seu falso cristianismo, na sua falsa fé. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com vocês. A palavra de Deus está anunciando assim, que Jesus está todos os dias se levantando junto com você, levantando ao seu lado, caminhando com você, estando com você no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, nas suas batalhas, nas suas guerras. Jesus está com você. Jesus está ali à porta batendo, e Ele está esperando que eu e você reconheçamos que o nosso dia pertence a Ele.
Quantos dias da minha vida eu me levantei, passei, a vida foi tocando, tinha coisa para fazer, compromisso para seguir, coisa para fazer, e aí no meio do dia eu pego assim, uma dificuldade, meu Deus, o que eu faço agora? Onde que eu vou andar agora? Como que eu vou resolver esse problema? E aí eu e você, milagrosamente, lembramos de Deus. Aí a gente, Deus, me ajuda nessa situação. E aí Jesus está lá, eu estava aqui esperando. Eu estava desde o início do seu dia, desde o fim do dia anterior. Eu estou aqui com você a todo instante. Venha e me ouça, abra essa porta, para que eu possa entrar na sua vida e mudar a sua história. Jesus não está olhando para aquilo que nós fizemos, para aquilo que nós deixamos de fazer ontem, antes de ontem, mas Jesus está hoje aqui batendo a nossa porta dizendo: eu quero fazer morada na sua vida. Eu quero estar presente com você, eu quero estar no seu dia a dia, na sua história, nos seus problemas, naquilo que você precisa resolver. Eu quero estar com vocês. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A palavra do avivamento para Laodiceia, a palavra do avivamento para a minha igreja, vocês, eu e você, a palavra para Ashburn, a palavra para todas as igrejas do mundo, a palavra para todo e qualquer cristão é: eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem e abrirem, haverá um avivamento dentro de você. E quando eu olho para aquela cidade, eu olho para o avivamento acontecendo nos Estados Unidos, eu olho e falo assim: eu preciso de um avivamento dentro de mim. E eu e o Hanan, não deixei de ler a palavra de Deus, não deixei de orar ao Senhor, não deixei de servir a Deus, não deixei de ser zeloso naquilo que a palavra de Deus anuncia. Mas eu também preciso reconhecer que eu preciso de um avivamento do Senhor dentro de mim. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Nunca serei. E sempre vou precisar que Deus continue avivando a minha vida. Reconhecer que não é hoje, amanhã, mas é que daqui para frente, até a eternidade, eu continuo o mesmo homem, a mesma pessoa que precisa que Deus mude quem eu sou. O avivamento acontece quando homens e mulheres reconhecem que precisam de Deus em suas vidas. Ontem, Yosef, como eu te falei, estava perguntando umas palavras difíceis, umas perguntas difíceis, uma vida complicada, que aquelas perguntas que você não queria nem pensar sobre. Eu olhei para aquilo dentro de mim, ele falando, eu falei: Deus, eu não sei a resposta. Eu preciso que o Senhor venha mudar a minha vida, porque eu preciso ser luz para Ele. Eu preciso mostrar o seu caminho para Ele. Eu preciso que Ele conheça o Senhor por conhecer e se relacionar com Ele. Porque não adianta ter exemplos em casa. Nós somos só exemplos. Ele precisa verdadeiramente entregar a vida dele ao Senhor. E a hora que ele começou a falar, eu falei: Deus abençoa a vida dele. Mas quem está precisando de avivamento aqui sou eu. Quem está precisando ser luz no meio da escuridão sou eu. Quem não está sendo um exemplo de devoção sou eu.
Cheguei em casa, a gente foi fazer um monte de coisa, fui deitar para dormir, olhei para mim, olhei no meu quarto, tudo escuro, e gente, eu olhei para mim ali naquela escuridão. Deus, eu preciso de um avivamento. Eu preciso me entregar ao Senhor. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso estar constantemente levantando todos os dias e falando: Deus, aviva a sua obra dentro de mim. Senhor Deus, muda quem eu sou, muda o meu coração, muda a minha mente, muda quem eu sou, traz um avivamento, porque eu preciso de você. Se coloque de pé nessa manhã. Eu não sei como tem sido a sua vida com Cristo, mas eu tenho certeza, eu tenho a certeza, que Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida. A gente pode estar vivendo uma vida confortável, uma vida tranquila, uma vida pacífica, tendo as nossas lutas diárias e gigantes que a gente derrota todos os dias, mas eu tenho certeza que há muitas áreas ainda que Jesus pode entrar na sua vida. Lugares que talvez a gente não queira que Deus mexa, porque vai doer. Lugares aonde a gente não quer que Jesus vá, porque a gente sabe que tem que mudar, mas a gente não quer ter que se esforçar para mudar. Talvez a nossa vida com Cristo hoje esteja confortável, mas a palavra anuncia que Jesus está à porta, batendo, porque Ele quer mudar a sua vida. Eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a voz de Cristo dizendo e batendo a porta, e não somente ouvir Jesus falando, porque Jesus está falando nessa manhã, mas se você decidir abrir a porta da sua vida, abrir a porta da sua casa, abrir a porta do seu dia a dia, da sua semana, do seu mês, desse ano, eu tenho a certeza que Deus entrará na sua vida e fará milagres e transformações, irá trazer um avivamento dentro de você, porque eu sei que tem mais de Deus para acontecer em mim. E como eu disse ontem à noite, eu peguei na minha cama, olhei para naquele escuro do meu quarto e falei: Deus, eu preciso de um avivamento. Eu não sei se nesse avivamento eu vou fazer alguma coisa diferente de ontem, mas eu preciso ter a certeza que o Senhor está dentro de mim, avivando a minha alma, avivando o meu espírito, trazendo vida para aquilo que eu estou fazendo, porque eu quero ser um canal de Deus na vida da minha família, um canal de Deus na vida dos meus parentes, um canal de Deus aonde eu estou, um canal de Deus para que eu seja a imagem do Filho do Deus vivo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com eles, farei morada, estarei contigo, vou mudar a sua história, a sua vida, aquilo que está ao seu redor, porque não é eu e o Hanan que vou estar junto com você, não é o pastor Lael, a pastora Rosângela, não é ninguém menos, e aquele que é o autor da vida, aquele que é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor do exército, nosso Senhor, o general dos generais, é aquele que diz: se você abrir a porta, eu estarei contigo. E se Ele está contigo, eu tenho a certeza que a sua vida será transformada. Curva a sua cabeça. Senhor Deus,
Nessa manhã nós oramos pelo teu avivamento. Oramos pelo teu avivamento, não porque temos deixado de orar, não porque temos deixado de estar na sua presença, não porque temos deixado de crer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nosso Rei, mas porque nós sabemos que há algo maior que Deus quer fazer na nossa história. Nessa manhã nós reconhecemos que Deus, o Senhor, pode incendiar mais a minha vida, o Senhor pode estar mais tocando a minha história, eu posso estar mais me rendendo ao Senhor, me prostrando ao Senhor, dizendo que o Senhor é aquele que guia a minha vida. Eu posso viver mais da Tua Palavra, viver mais o Teu Espírito, ser mais tocado pelo Senhor, ser mais guiado pelo Seu Santo Espírito. Eu não sei o que pode acontecer, mas eu sei que se o Senhor avivar a minha alma, algo tremendo irá acontecer na minha e na sua vida. E por isso nessa manhã eu oro ao Senhor: aviva a minha vida, aviva a vida dos meus irmãos, aviva a casa deles, aviva eles em seus empregos, aonde eles estiverem, para que eles sejam filhos de Deus aonde eles estiverem, para que eles possam ser um canal do Senhor, para que eles possam ser aquilo que o Senhor quer que eles sejam. E nós pedimos também que amanhã o Senhor continue esse avivamento, que não seja somente um fogo de palha, mas que nós possamos nos render todos os dias ao Senhor, porque o Senhor tem uma grande obra a fazer na minha e na sua vida. É isso que eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor e vamos louvar a Ele com alegria, vamos louvar ao Senhor com um avivamento, vamos louvar com certeza que o Senhor tem algo maior a fazer na minha e na sua vida, no nome do Senhor Jesus.